Ressonância. Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, que discute temas da área da saúde, qualidade de vida e outros assuntos de interesse da população. Nessa edição do Ressonância, vamos falar sobre o movimento Maio Amarelo, para alertar sobre o alto índice de mortos e feridos no trânsito. O entrevistado é o médico responsável pela área de cirurgia do trauma do Hospital de Clínicas da Unicamp, Dr. Gustavo Pereira Fraga. Dr. Gustavo Fraga é graduado em medicina pela Unicamp, onde fez residência médica em cirurgia geral e especialização em cirurgia do trauma. Atualmente é professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e coordenador da disciplina de cirurgia do trauma. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado, de 2013 a 2014, e da Sociedade Pan-Americana de Trauma, de 2014 a 2015. É diretor dos cursos European Trauma Course, Cuidados Definitivos na Cirurgia do Trauma, Resposta Médica Avançada em Desastres, Ultrassom em Emergência e Trauma e Suporte Avançado de Vida no Trauma. Tem experiência na área de medicina com ênfase em cirurgia, atuando principalmente nos temas cirurgia de urgência e trauma, registros e sistemas de trauma, ensino em cirurgia e emergência. Dr. Gustavo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no podcast da Unicamp. Muito obrigado por essa oportunidade, é uma honra estar conversando aí com os ouvintes do podcast e da comunidade, não só da Unicamp, mas com a população em geral, sobre um assunto muito importante que versa sobre prevenção relacionado aos sinistros de trânsito. Dr. Gustavo, vamos começar o nosso podcast falando um pouco sobre esse movimento, chamado Maio Amarelo, que esse ano completa 10 anos. O que é o Maio Amarelo? O Maio Amarelo é um movimento que surgiu no Brasil, pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, em 2014, a fim de chamar a atenção da população sobre os números alarmantes relacionados às vítimas do trânsito. Então, o objetivo é justamente fazer com que as pessoas se atentem a esse tema, porque é comumente falado pela população mais leiga que quando acontece uma colisão de um automóvel, um atropelamento, uma motocicleta, é um acidente. Mas eu vou tentar provar para vocês que não é acidente, porque na grande maioria das vezes esses eventos poderiam ter sido evitados. Doutor, por que no Brasil o trânsito ainda mata em torno de 35 mil pessoas por ano? Porque o trânsito faz parte do dia a dia de cada um de nós. Para nós chegarmos aqui para fazer a gravação aqui no estúdio, nós nos deslocamos, automóvel. As pessoas que vêm para a universidade usam o automóvel, ou a motocicleta, ou a bicicleta, e são também pedestres dentro da própria universidade. Quem vai trabalhar, idem, ou seja, todo mundo depende do trânsito no cotidiano. E qualquer desatenção no trânsito, de segundos às vezes, pode acabar resultando num evento adverso, num sinistro. Então é por isso que ele é tão prevalente. E fora as questões de irresponsabilidade das pessoas, que acabam gerando às vezes eventos graves, é uma questão cultural, de educação, que nós temos que melhorar bastante ainda no nosso país. E no caso dos acidentes de trânsito, quais são as principais vítimas? São ciclistas, motociclistas, pedestres? O senhor pode dar um panorama do perfil das vítimas de acidentes de trânsito no Brasil e principalmente na região de Campinas? Então, isso pode variar de uma cidade para outra, os mecanismos mais prevalentes. Então, nos países mais desenvolvidos, acaba não acontecendo tanto evento assim, envolvendo, por exemplo, motoristas, ou então até pedestre, porque as pessoas têm um comportamento mais adequado em relação ao trânsito. No Brasil, o maior problema atualmente chama-se motocicleta. Muitas vítimas de colisão de motocicleta, às vezes só uma queda em baixa velocidade, que não gera lesões tão graves, mas infelizmente, na maioria das vezes,
envolve alta energia cinética na transferência da colisão de um automóvel, um caminhão, o que for, para o motociclista, e isso pode ter lesões gravíssimas e pode resultar até no óbito dessa vítima na cena, no local, não dando tempo de fazer nenhum atendimento, nem no ambiente pré-hospitalar. Então é por isso que a prevenção é o melhor caminho para enfrentar essa doença. Nós chamamos trauma de uma doença, porque ela tem a sua epidemiologia, tem a maneira de fazer o tratamento dessas vítimas, tem as complicações eventuais que cada um pode ter, e nós temos prevenção. Então é fundamental falarmos sobre prevenção, e não só no Brasil, agora em vários países do mundo, o mês amarelo é o mês de alerta, né? Lembra do semáforo, né? Amarelo, alerta, presta atenção, para que todos prestem atenção nesses eventos relacionados ao trânsito. Então, a motocicleta é o nosso maior problema. E temos também, em Campinas está com uma alta incidência de eventos lá na John Boy do Lope, né, que estava em reforma, né, estava havendo muitos atropelamentos, e aí a INDEC, né, junto com a Prefeitura Municipal de Campinas, tem feito uma série de ações para diminuir os eventos que ocorrem lá, através de orientações para a população e educação da população que circula naquela região. Quando o acidente não é fatal, né, quando não tem essa morte no local, a vítima precisa ser atendida com urgência. E muitos acidentados, eles são trazidos pelo SAMU, pela Renovias, ou até mesmo pelo Águia, né, para o HC. Quais são os perfis assim, das vítimas que chegam especialmente no HC, para a equipe do trauma? Então, quando acontece o evento, né, que nós chamamos de sinistro, o que mais salva a vida dessas vítimas é a organização de um sistema de atendimento ao trauma. Essa organização é dividida basicamente em 4 partes. Importante é a parte da prevenção, mas se aconteceu o evento, a prevenção falhou. Então, você vai ter a vítima. Então, nós temos o atendimento na fase pré-hospitalar, que acontece na rua, na rodovia, onde aconteceu o evento, no clube, em qualquer local. Acontece também o atendimento hospitalar, e para fazer esse atendimento hospitalar, nós precisamos ter hospitais capacitados, com uma gama de recursos, porque às vezes um paciente traumatizado envolve 10 especialidades médicas no atendimento dessa vítima, sem falar nos outros profissionais de saúde, da área de enfermagem, fisioterapia, e depois na unidade de terapia intensiva entra nutrição, psicologia. Então a gente trabalha com equipes multiprofissionais, e depois tem uma coisa que no Brasil ainda nós estamos engateando, que é a reabilitação das vítimas. Porque geralmente essas vítimas são indivíduos jovens, abaixo de 40 anos, que podem ficar com a sequela definitiva, que muitas vezes impede esse indivíduo de voltar a trabalhar e ter o sustento de sua família. Então nós precisamos reinserir no mercado de trabalho e dar condições para que essa pessoa se recupere integralmente. No ambiente pré-hospitalar, isso varia também de região para região, de quais são as equipes que estarão disponíveis para fazer o atendimento. Na região de Campinas, nós temos o atendimento feito dentro do município, basicamente pelo SAMU 192 Campinas. Eu digo 192, que é o telefone que as pessoas precisam acionar para chamar ajuda. E temos também o Corpo de Bombeiros, que atua na região de Campinas, e fazendo parte do Corpo de Bombeiros, junto com a Polícia Militar, nós temos o resgate aéreo, que é o helicóptero do Águia, né? Que a população fala muito do Águia, que é muito importante. Por que é importante? A admissão do paciente no hospital preparado para cuidar de um traumatizado grave é o que aumenta a chance de sobrevida e minimiza as sequelas desse paciente. Então ele tem que ser transportado rapidamente. E o helicóptero é um tipo de transporte rápido que chega no centro de trauma de referência. No Brasil, nós não temos bem estabelecido esse conceito do centro de trauma. Na verdade, é um hospital universitário, na maioria das vezes, mas que tem as equipes dedicadas a isso. Não é qualquer médico que vai atender esse traumatizado. O ideal é ser profissionais preparados, né, no caso de médicos, com residência médica em cirurgia do trauma, que conhece todos os protocolos, né, e o que deve ser feito, principalmente no que nós chamamos na hora de ouro, né? Ou agora são horas de ouro, são nos primeiros minutos de atendimento de um traumatizado grave. No HC nós temos essa estrutura.
E em Campinas, além do HC, nós temos isso também no Hospital Municipal do Dr. Mário Gatti, no Hospital da PUC de Campinas e também agora no Hospital Ouro Verde, né, que é da rede Mário Gatti. Então nós temos profissionais treinados, capacitados para esse atendimento inicial. Mas muitas vezes esse tratamento envolve um especialista. Né? Para o tipo de lesão específica daquele doente, você precisa ter um especialista com grande experiência em tratar determinada lesão. Né? Vou dar um exemplo, por exemplo, um motoqueiro em alta velocidade, ele pode ter uma lesão, uma ruptura traumática da aorta, né? Que é a artéria que sai do coração e leva todo o sangue praticamente para a região de tórax, abdômen, para toda a parte inferior do corpo de uma pessoa. E uma lesão dessa tem uma mortalidade, em qualquer lugar do mundo, acima de 90%. Mas alguns pacientes não morrem na hora, geralmente morrem na hora. Os que sobrevivem vão precisar de um tratamento especializado. Isso geralmente é feito após a avaliação do cirurgião do trauma por uma equipe de, muitas vezes, cirurgia cardíaca, né? Com um procedimento, né? Que é passar uma prótese endovascular, que é um procedimento super específico, extremamente custoso, caro, para o Sistema Único de Saúde. Então são poucos hospitais que têm equipes preparadas para fazer isso nas 24 horas do dia, porque esses eventos eles acontecem a qualquer hora da noite, fim de semana, sexta-feira, sábado. Principalmente, acho, né? Sim, que nós vamos falar lá na frente, a questão do álcool e direção, né, que é a maneira de evitar. Então as equipes precisam estar totalmente preparadas. E a região de Campinas, felizmente, ela tem um bom atendimento pré-hospitalar, porque nós temos várias rodovias que cruzam a nossa cidade e todas elas têm equipes de pré-hospitalar preparadas para fazer o resgate. As concessionárias de rodovias. E elas têm uma participação muito importante no resgate das vítimas nas rodovias específicas. Né? Nós temos, você comentou, acho que da Renovias, mas nós temos o grupo CCR Autoban, temos a Rota das Bandeiras, então são várias que prestam esse atendimento aqui na nossa região. Isso é fundamental para que a vítima, o paciente, chamamos de paciente que é um traumatizado, é um doente. Sim. Apesar que as pessoas não entendem que é um doente quem caiu da motocicleta. Esse paciente doente, ele precisa ser tratado, né, pré-hospitalar e depois no ambiente hospitalar com equipes treinadas. E tem uma média de tempo que esse paciente, vítima de acidente de trânsito, fica internado? Existe essa média ou não? E é longa a recuperação dele? Então, nós temos, vai depender da complexidade do caso, né? Felizmente, né, a maioria dessas vítimas são lesões de menor gravidade, né? Principalmente as que estão dentro de veículos, que tem todo o sistema de proteção, cinto de segurança, airbag, né? Hoje os veículos são preparados para absorver o impacto, para que a energia não seja transferida para o seu ocupante, e isso ajuda na prevenção. Mas no caso da motocicleta isso é mais difícil, são lesões graves que acometem diferentes segmentos corpóreos. E o tempo ideal para eles darem entrada no centro de trauma é em até 30 minutos. Né? Mas nós temos dificuldade de deslocamento. Né? Você pega o HC da Unicamp, ele é referência para a região a metropolitana são 20 municípios. E pega às vezes pacientes da região do sul de Minas. Então só o deslocamento desses municípios para cá, às vezes demora mais de 1 hora. Sim. Então se o paciente estiver instável, né, do ponto de vista de circulação, respiração, e não tiver um tratamento prévio, ele às vezes nem chega vivo aqui. Os casos mais graves, estou falando dos graves, sim. Mas não são os mais frequentes. A maior frequência são casos de menor gravidade e muitas vezes, né, tem pessoas que colidem aí automóvel e tal e nem procuram atendimento médico, né, coisa que eu acho que eu não recomendo. Vale a pena após uma colisão, às vezes acho que é só um ralado, uma coisa simples. Uma batidinha, né? Uma batidinha, mas por trás dessa batidinha pode ter uma lesão interna que não dá sintoma numa fase inicial. Sim, isso e depois pode ser Isso tarde. acontece, por exemplo, com uma lesão do baço, que pode ficar sangrando e tal, e só depois que sangra bastante é que um jovem, né, que tem uma reserva fisiológica boa, vai ter algum tipo de sintoma. Então, nós temos que acionar socorro quando observa uma colisão, e o socorro a ser acionado depende da onde está a vítima. Se for numa rodovia com concessão, né, que tem equipes treinadas, tem o 0800 geralmente, que, nas placas, nos painéis que ficam na rodovia, aciona essa equipe. No ambiente urbano é 192 ou 193, não são todas as cidades que têm o sistema 192
estruturado, né? E às vezes tem prefeituras que têm ambulâncias de resgate de vítimas também, não é o caso de Campinas, mas nós sabemos que aqui na nossa região, municípios menores têm um sistema de atendimento pré-hospitalar próprio, né? E agora está organizando sistemas regionais que seriam importantes para dar agilidade na chegada da vítima até o hospital. E, doutor, qual é o custo de um paciente vítima de acidente de trânsito para o SUS? Um custo médio? Então, é difícil falar quantos reais custa cada um dos pacientes pela complexidade de lesões que nós podemos ter. Né? Lesões menores, o custo vai ser baixo, porque muitos nem internam, são examinados, às vezes fazem um exame, mas esses que têm lesões menores, hoje é muito frequente fazer, por exemplo, uma tomografia computadorizada. E de acordo com a energia que foi o traumatismo, um motociclista que caiu a 60, 70 km por hora, né, às vezes bateu a cabeça, ficou ali meio desacordado alguns segundos, ninguém observou por quanto tempo, ele vai fazer uma tomografia de cabeça e vai acabar fazendo tomografia do pescoço, do tórax, do abdômen, que isso é fundamental para a identificação de lesões. A tomografia é um exame que custa caro, mas custa mais caro você manter nos 4 hospitais de Campinas que eu citei, equipes preparadas para atender esses pacientes. Sim. Você precisa manter nos 365 dias do ano plantonistas, né, preparados para fazer o atendimento dessas vítimas. Isso custa caro. Sem falar de todos esses serviços de pré-hospitalar que eu citei, que também tem lá médicos, enfermeiros, motoristas, socorristas, de prontidão nas 24 horas do dia para atender qualquer um que fizer a solicitação. Então é por isso que custa caro. E outra coisa que as pessoas não enxergam, que quando um jovem de 20 anos tem uma colisão de motocicleta, vai ser internado, vai ficar internado, e a internação pode ser muito cara, se envolver unidade de terapia intensiva, cirurgias de crânio, de coluna. Isso pode levar meses, né, essa internação, pode dependendo levar da meses. Complexidade. Temos alguns casos que ficam 2, 3 meses internados, até na UTI, e são jovens, nós temos que fazer de tudo para que eles se recuperem, que eles sobrevivem. E nós temos casos aí, né, dependendo do sistema, né, tem o famoso caso do piloto, né, do Schumacher, que está vivo até hoje. Há muitos Todo mundo já esqueceu dele, ele é uma vítima de trauma. E ele está gerando custos. Só que a família tem condições de mantê-lo, mas imagine se fosse um paciente do SUS, que já passaram alguns anos e depende de assistência integral praticamente na casa dele, né? Porque isso vai, às vezes, para uma internação até domiciliar, os pacientes que ficam com sequela. E como são indivíduos jovens, sempre existe grande expectativa, não só da família, mas também dos profissionais de saúde, para que eles se recuperem. E nós temos casos que às vezes até nós nos sentimos desenganados e passam 1 ano, 2 anos, o paciente vem andando no ambulatório e recupera. No nosso SUS, com todas as limitações que nós temos. Então, o que mais salva vidas, né, e melhora o prognóstico é organizar o sistema de atendimento. Doutor Gustavo, voltando a falar agora um pouco sobre o Maio Amarelo, né? Nesses 10 anos, quais foram os avanços da campanha, ao seu olhar? Então, eu acompanho desde o início o Maio Amarelo, né? Inclusive dou os parabéns à equipe do Observatório Nacional de Segurança Viária, né? Um dos criadores foi o senhor José Aurélio Ramalho, mas ele disse que não foi ele o criador. Quem criou o Maio Amarelo foi a sociedade. Foi uma necessidade de toda a sociedade, mas ele esteve representando o Brasil numa conferência da Organização Mundial de Saúde em Moscou, em 2010, né? Que estavam lá 150 países reunidos, ministros de diferentes países, e o Brasil não mandou uma comitiva oficial, né? E aí pediu para que o observatório representasse o Brasil. Aí ele viu a importância que os países desenvolvidos dão para o trânsito e quanto que eles deixam de gastar fazendo prevenção, que é a coisa mais inteligente, vamos evitar os eventos. E ele voltou encantado com o Brasil, com a missão de criar algo que pudesse reduzir o número dessas vítimas. E aí isso foi surgir apenas em 2014, o movimento Maio Amarelo. Naquela época eu era o presidente da SPAIT, né, que é a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado. Eu vi o movimento Maio Amarelo e eu achava que era uma coisa do governo, na época, do governo federal, né, e tentei contatos, né, para envolver a Sociedade Médica de Trauma com o Maio Amarelo. E eu não consegui esse contato, que era justamente o mês de maio, né? E os e-mails iam para o observatório, eles acabavam, a equipe deles é pequena,
é uma organização não governamental, onde tudo é feito na dedicação das pessoas que acreditam nesse ideal de salvar vidas, e tem empresas atualmente que ajudam, né, e financiam algumas campanhas. E o movimento eu fui só conhecer, e aqui do lado, em Indaiatuba, a sede do observatório, agora mudou para São José dos Campos, mas durante muitos anos ficou aqui em Indaiatuba, do lado de Campinas, pertinho de nós, e eu fui lá conhecer, eu fiquei encantado com os propósitos desse movimento Maio Amarelo. E me engajei desde o primeiro dia, levei para a sociedade, né? Depois eu deixei de ser o presidente da sociedade, eu fui atuar por 4 anos no comitê de prevenção, porque eu costumo dizer que eu estava cansado de ver jovens chegando aqui, queda de motocicleta, e a gente fazia de tudo, 24, 48 horas para salvar a vida desse jovem, e esse jovem via a falecer. E não tem nada pior na nossa área da medicina de dar uma notícia dessa para uma mãe. Nossa, sim. Então isso começou a me incomodar bastante. Eu estava muito incomodado. Falei, não, preciso fazer algo a mais. Não adianta eu ficar aqui ensinando residente, aluno, como tratar o traumatizado. O mais inteligente é a gente não ter esse traumatizado. Então nós precisamos fazer o que na universidade nós chamamos de extensão. Nós precisamos sair de dentro dos muros da universidade, ir para as ruas, ir para a sociedade, chamando a atenção que precisa ter muita atenção com esse sinistro de trânsito. E aí nós começamos a fazer grandes movimentos dentro da Unicamp. A Unicamp sempre foi uma grande parceira para difundir as ações do Maio Amarelo. E eu fico feliz, né? Semana passada eu estive em São Paulo, fui dirigindo de carro, ouvindo rádio. Eu ouvi pelo menos 4 propagandas do Maio Amarelo no meu deslocamento daqui até São Paulo. Tem bastante mesmo agora. Direto, no mês de maio tem muito. Aí os painéis da rodovia dos Bandeirantes com Maio Amarelo. No pedágio, Maio Amarelo. Aí você vê faixas, Maio Amarelo. Tudo Maio Amarelo. Eu estava na estrada ontem também, tudo Maio Amarelo. Mas que legal, mas não é só maio que acontece esses eventos, é o ano inteiro. Então no mês de maio a gente fica mais atento, todo mundo fica mais atento. É a mesma coisa Outubro Rosa, né, que aumenta o número de consultas das mulheres no ginecologista para fazer prevenção do câncer de mama. Aí vai para o Novembro Azul, é a prevenção ao câncer de próstata, aí são os homens que se movimentam. Agora o trânsito faz parte de cada um de nós, de criança até idoso com mais de 100 anos, no dia a dia. Porque o idoso às vezes ainda está se deslocando, vai na padaria, na esquina de casa, você acha que não tem risco? Tem risco, porque ele vai atravessar a rua. Às vezes a acuidade visual já não é boa, ele já não escuta muito bem, está sozinho, atravessando a rua com a bengalinha dele. Vem um jovem motorista que está usando o seu celular, acaba colidindo contra esse idoso. A chance dele vir morrer é muito maior, pelas comorbidades que ele já apresenta. Então, o movimento Maio Amarelo é um movimento da sociedade que vem crescendo ano a ano, e fico muito feliz que a disciplina de cirurgia do trauma aqui da Unicamp atua desde o início, através da Liga do Trauma da Unicamp, que nós vamos falar adiante um pouquinho sobre isso, com os alunos, levando esse movimento para a sociedade, para reduzir o número de sinistros. Vamos aproveitar já falar sobre a Liga do Trauma, né? Qual é a participação da Liga do Trauma durante o Maio Amarelo? Então, a Liga do Trauma, na minha opinião pessoal, eu sou suspeita para dizer, porque a Liga do Trauma, a primeira Liga de Trauma do Brasil, foi criada aqui em 1992, aqui na Unicamp. O professor Mário Mantovani, que foi meu professor, né, e criou e coordenou a disciplina de cirurgia do trauma, né, até 2010, e veio a se aposentar e faleceu na sequência. Criou esse movimento que nós chamamos, ele é extracurricular. São alunos voluntários que a partir do 2º ano, eles ficam próximos, eles são selecionados. Hoje, inclusive, é o dia de entrevista para os novos admitidos, e a concorrência é grande, porque na faculdade aqui, tanto de medicina como de enfermagem, o número de vagas não dá para atender todos os alunos, não dá para atender, porque tem plantões para fazer ao longo do ano, no período extracurricular, e esses alunos vão para dentro do hospital. Seguir as atividades que a gente faz nos períodos noturnos, no final de semana, eles têm aulas, né? Fazem eventos, né? Amanhã, por exemplo, eles vão fazer um mini simulado de resgate, né? Não posso falar muito, porque senão a comunidade da Unicamp já vai estar preparada, né? Para dizer que faz um bom acionamento do socorro. Mas dentro da universidade nós temos uma ambulância, né, privada, que atende as vítimas. E nós temos muitos eventos no campus, atropelamentos, colisão de veículo e ciclistas.
né, que a gente está estimulando muito o uso da bicicleta, mas tem as consequências desse uso também. Né? Então eles vão parar esses ciclistas, uma vez aí caindo, se machucando, eles vão parar muitas vezes no HC da Unicamp. Né? Então a Liga do Trauma, ela tem um papel fundamental. A Liga do Trauma são jovens, né, do segundo ano da faculdade, eles começam por uma média aí de 20 anos de idade. E o jovem, falando para o jovem, é a melhor maneira de nós levarmos a mensagem. Então eles vão falar com os alunos mais novos. Nós temos o programa PARE, que eu vou falar depois sobre esse programa de prevenção, que é fantástico, um programa canadense, e são os alunos que fazem as ações de prevenção. Né? São os alunos. E as ligas do trauma se organizaram de tal maneira que hoje tem o COBRAUT, que é o Comitê Brasileiro das Ligas do Trauma. Foi criado em 2004, 2003 para 2004. E o COBRAUT organiza mais de 100 ligas acadêmicas de diferentes faculdades de medicina e agora tem de enfermagem também do Brasil inteiro. Com congressos anuais que eles levam as experiências. E o Maio Amarelo é um grande atrativo, né? É algo que nós conseguimos até colocar na ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Médica, que ações de prevenção elas precisam ser estimuladas para os acadêmicos. Né? No nosso caso, na área de saúde, de todos os cursos. E hoje existe uma tendência, né, na faculdade de projetos de extensão, que é fundamental a universidade fazer extensão. Não adianta a gente ficar fechado aqui no nosso campus da Unicamp. Sim. A gente tem que se comunicar. Várias áreas já fazem isso, mas a área de saúde também precisa fazer isso. Lógico que o hospital é um hospital regional, referência para 6 milhões aí de habitantes, a população no nosso entorno, mas nós temos que levar as ações de prevenção para todos esses municípios. E são ações muitas vezes simples, de conscientização, que o professor na sala de aula do ensino fundamental, o ensino médio, tem um papel fundamental em orientar essas crianças. E a Liga do Trauma faz essa interface com as escolas, a interface em Campinas com a INDEC, né? E com a Secretaria de Transporte para as ações de prevenção. Então tem que ter parcerias. Quando a gente fala em prevenção, a gente tem que juntar todo mundo. Quanto mais nós fizermos, não será o suficiente, porque os eventos eles vão continuar acontecendo, infelizmente. E falando um pouquinho sobre o PARE Brasil, né? Que acontece há muitos anos no HC. Explica um pouquinho o que é e como que ele qual a relação dele com a prevenção de acidentes de trânsito. Então, o PARE, né, que em inglês é festa, né? Preventable Alcohol Related Trauma in Youth, que é em jovens, então são traumas relacionados ao álcool em jovens, né? E isso envolve automóveis, os veículos, né? Carro, motocicleta, bicicleta, porque todos nós sabemos que no Brasil existe até uma lei rígida que é proibido o consumo de bebida alcoólica e direção. Né? Isso é para a geração mais jovem, que a minha geração, que eu já tenho aí 30 anos de formado, na época que eu era aluno aqui da Unicamp, a coisa mais habitual que tinha era ir nas cantinas aqui do campus, fazer aquelas festas de fim de tarde, onde todos nós, e naquela época eu inclusive, a gente bebia uma cerveja, alguma coisa, e depois ia dirigir o veículo. Né? Não era tão forte, né? Não existia a lei. E não existia o comportamento, porque há 30 anos atrás, apesar dos números serem expressivos, há muitos anos, não havia essa preocupação da sociedade, das entidades da área de saúde para a questão do trânsito. Né? E aí a gente precisa orientar os mais jovens. Então, esse programa foi criado no Canadá em 1986, foi uma enfermeira, a Joanne Benfield, ela já veio aqui na Unicamp por 3 vezes já, visitar nosso programa aqui, ela já se aposentou já, ela continua só como uma conselheira lá do programa canadense, do Hospital Sunnybrook, lá em Toronto, e um casal de colegas nossos, brasileiros, que foi fazer um pós-doutorado lá em Toronto, né, conheceu esse programa e levou para Ribeirão Preto no ano de 2008. Né? E no final de 2009, um grupo nosso aqui de Campinas, nós organizamos com a INDEC, Prefeitura, SAMU, os parceiros que são necessários para rodar esse programa, e nós fomos visitar o programa lá de Ribeirão Preto no finalzinho de 2009. Quando entraram os alunos do primeiro ano, né, os primeiranistas,
que agora nem sei se pode chamar de calouro ainda, porque às vezes calouro é uma coisa agressiva, mas eu adorava ser um calouro. Nós levamos um grupo de profissionais de várias áreas aqui, não só do HC, né, como também do SAMU, da polícia que participa, do Corpo de Bombeiros. Nós fomos conhecer esse projeto lá em Ribeirão Preto, todos ficaram encantados e 3 meses depois nós fizemos o nosso primeiro para os calouros da medicina. Né? Isso foi em 2010, foi o primeiro que foi feito aqui. E a partir daí a gente começou a se organizar para fazer quinzenalmente. O foco principal desse programa são jovens do ensino médio, com a faixa etária aqui no Brasil de 16, 17 anos, antes deles tirarem a carteira de habilitação. Porque é um programa que é uma tarde só, dura 4 horas, mas que dá muito impacto. Aí como funciona? Algum aluno, uma dupla de alunos da nossa liga, vai até a escola fazer uma apresentação, geralmente para os estudantes do 2º ano do ensino médio. Fala o que é trauma, os riscos que tem de beber e dirigir, faz um convite a eles, se eles gostariam de passar uma tarde conosco aqui no HC da Unicamp. Né? Se eles topam vir, um número aí em média, a gente trabalhou com uma média de 60 a 70 alunos, porque nós temos um auditório que comporta isso, né? Mas na pandemia, você imagina o quão difícil foi para manter esse programa funcionando, e aí eles vêm numa tarde e tem toda uma logística por trás disso, que eles são todos menores de idade, tem que ter autorização dos pais. E vem com alguém da escola também. Vem com a escola, o professor da escola é parceiro nosso, é a Secretaria de Educação do Estado, porque as escolas do ensino médio são todas escolas estaduais. Sim. Então a gente só está fazendo por hora para a escola pública. E tem fila de escolas que querem participar. Né? Tem várias escolas de Campinas que querem participar. E aí a gente traz os interessados, a gente tem uma parceria com empresas de ônibus que vão lá, pegam esses alunos lá na escola, a gente oferece lanche para eles, que seria um almoço, uma refeição leve para eles, porque eles não vão ter tempo de almoçar, o deslocamento às vezes são escolas que ficam aqui a 30, 40 minutos do HC, que é do outro lado da cidade. Trazemos esses alunos aqui. Os alunos da Liga do Trauma recebem eles ali na rampa. É até bonito ver a chegada deles, que eles chegam todos esses jovens aí, 16, 17 anos, dando risada, contando piada. É uma festa. Eu até filmei um dia. É uma festa. Eles chegam felizes, estando para o HC da Unicamp, né? Entre eles ali, tem uns que nunca foram no hospital, que não querem saber nada de hospital, de medicina. Tem uns que aspiram ser médico, enfermeiro, né, ser bombeiro, né, socorrista. Então eles chegam felizes, eles têm algumas palestras no nosso auditório, né, com os alunos da Liga do Trauma, e aí tem a palestra do SAMU, a palestra da INDEC, a palestra da Polícia Militar. Essa é uma das mais impactantes para eles, que vem um policial e mostra o que é um bafômetro, conversa com eles, né, e está trajado como policial. Aí os alunos já ficam meio olhando assim, meio assustados, né? Quando ele faz pergunta, parece que eles têm medo, né? Que é um policial que está ali na frente deles, né? E nós estamos falando como meninada jovem, né? Nós sabemos tudo o que acontece aí no entorno dessas escolas e coisas tristes que aconteceram recentemente. E depois dessas palestras, falando que trauma é uma doença, que trauma mata principalmente jovens, que eles não precisam entrar nessa estatística, é só eles se cuidarem com um comportamento responsável. Aí eles não entrarão nessa estatística. Aí se sente já meio... Aí a gente passa uns vídeos, tanto do Canadá, impactantes, né? E roda na mídia esses vídeos dia de colisão de automóvel, né? Tem uns vídeos muito impactantes, eles ficam meio assustados. Aí vem a melhor parte desse projeto, acho, que é insubstituível. Nós levamos eles para fazer um rápido tour pelo hospital. Então eles passam ali em frente à unidade de terapia intensiva, eles veem o que é uma UTI, e quando você vai na UTI, o fluxo das pessoas ali, até o cheiro... O cheiro é diferente, o cheiro de risco de vida está ali. Não sei especificar isso, mas... Você vê a gente que está acostumado fechado, não sente mais, né? Mas quem vem de fora que é nunca entrou no impressionante. hospital e vê através dos vídeos um indivíduo com um tubo na boca e um monte de máquina lá, que são as bombas de E aquele infusão. barulhinho, né? Pi, pi, pi. Então isso toca o coração deles. Aí eles veem aquela cena e falam, opa, eu não quero entrar nessa estatística, eu não quero deitar nessa cama jamais. E eles ficam assustados. Aí quando você vê eles voltando para o auditório, você já percebe que eles estão pensativos. assustados. Pensativos, vou mudar meu comportamento. Aí vem outra parte que é muito boa, e a gente organiza, os alunos da Liga organizam, o doente que pode conversar,
Volta e meia a gente leva num doente consciente, que vai conversar Sim. com eles numa enfermaria de ortopedia, por exemplo, que está com os fixadores externos, né? Então, eles veem um pino passando assim e na perna do indivíduo. É um Que eu não caso gosto, nem recente. eu com anos de hospital gosto de ver isso. Então, é um caso recente que o jovem, às vezes, e a gente combina com a pessoa que vai conversar, Sim. fala, ó, dá uma conversada com a meninada aí, dá um alerta. E como ele está debilitado, esse paciente, pegamos autorização por escrito, precisa ter, se for tirar uma fotografia, precisa ter autorização por escrito de todo mundo, né, dos alunos que já tiveram a aprovação dos pais. Né? Então, a gente faz isso rotineiramente, nem sempre fazemos grande alarde em mídias, né, mas 2 programas acontecem por mês aqui no HC, uma média de 10 a 12 programas aí, por ano que nós fazemos aqui no HC da Unicamp. E o final é uma conversa com os voluntários, que são fundamentais. Os voluntários são pacientes do HC, geralmente, às vezes nem é do HC, que querem participar, que às vezes a pessoa se apresenta, eu quero ser um voluntário. E nós temos casos de um jovem que ficou paralítico numa cadeira de rodas há 20 anos, e ele conversa com esses alunos com uma naturalidade que até eu, como médico mais experiente, eu fico às vezes incomodado. Porque ele brinca com os alunos. Né? Às vezes ele vê um grupo de meninos conversando ali, falando, oh, vocês estão conversando aí, vocês querem saber se eu namoro? Eu namoro sim, vocês querem saber como? Daí todo mundo assusta, né? Fala, opa, o que esse cara vai falar agora? Aí ele traz atenção para ele e ele explica a vida dele, o cotidiano. O como é difícil ele vir até o HC, numa cadeira de rodas. Sim. Que tem que acionar, tem um transporte da prefeitura. E é uma pessoa normal, que trabalha, que tem família, que tem filho, que é feliz. E tentou se reabilitar para voltar a fazer as atividades que ele fazia normalmente antes de ter o evento, que foi há muitos anos atrás. E às vezes o que causou esse evento? Foi dar uma olhadinha numa mensagem do celular enquanto dirigia. É rápido, 2 segundinhos eu vejo a mensagem. Aí naquela desviada de atenção, colisão. Ou então foi aquele indivíduo que foi atravessar a faixa de pedestre, estava até certo, mas pegou o celular para atender. E nessa, ou estava com fone de ouvido, né? Que eu vejo muito hoje em dia o pessoal se distraiu. Ou então, uma galerinha que foi numa festa, beberam pouco, ou nem beberam, mas o condutor do veículo tinha bebido, eles não tinham visto, não sabiam. E houve uma colisão do automóvel, com vários jovens dentro. Então, infelizmente, nós ainda assistimos isso nos plantões, principalmente de sexta-feira e sábado e domingo, que é no final de semana, que os jovens vão para suas baladas e tal, e eles acham que não vai acontecer nada com eles, que eles são jovens, são saudáveis, eles acham que nada acontece com eles, vai acontecer com outro, com o vizinho, com eles não. E quando acontece, aí já é tarde, porque as consequências são muito graves, não só para o jovem, mas para toda a família, porque isso muda a estrutura de uma família inteira. Doutor Gustavo, falando um pouco de prevenção, né? O que as pessoas... quais são as dicas de prevenção de acidentes aí que a gente pode passar para a população? Eu acho que a principal dica é um comportamento responsável, tanto para o motorista, seja de carro, motocicleta, quanto para o pedestre. Então, um comportamento responsável, sempre alerta, amarelo, prestando atenção, é a melhor dica para evitar sinistros. Então, fora isso, a gente trabalha assim, prevenindo as lesões, mas fora isso tem um monte de engenheiros do trânsito, planejando as rodovias, Sim. a sinalização, o limite de velocidade. Aí entra, por exemplo, na questão dos radares, que é muito discutido pela população, né? Que Campinas, por exemplo, tem muito radar. Vai colocar um radar em Campinas, não é aleatória a colocação do radar. Eles têm estatísticas estudo, né? de tudo que está acontecendo, do número de eventos que acontece, né, em determinada via, né, o que muda um deslocamento. Você pegar John Boy do Lope, que é uma via que agora acabaram as reformas lá, mas está sempre precisando fazer ajustes, né, nas pistas, que é importante para prevenir. Né? Você tem uma pista cheia de buracos e as chuvas causam buracos nas pistas, aumenta o risco de ter sinistro. Porque às vezes você vai desviar de um buraco e colide contra um motoqueiro que está no ponto cego do seu espelho retrovisor e acaba derrubando o motoqueiro. Para o motorista do carro não acontece nada. Mas às vezes para o motoqueiro pode ser a vida dele que se perde naquele momento ali de segundos, né? Então, existem ações que precisam ser realizadas. Na questão da prevenção, esse comportamento responsável inclui aí
não beber e dirigir. Inclui não utilizar o celular, que de início era só falar ao celular. Só que atualmente a gente vê quando para no semáforo, quase todo mundo tem que dar uma olhadinha no WhatsApp e mandar uma mensagenzinha rápida, nem que seja um joinha assim, porque a vida de cada um é muito corrida e você não tem tempo, às vezes, para se dedicar a isso. Mas isso é extremamente perigoso. Ou mexer no aplicativo de música, né? Para colocar uma música no carro. Às vezes até mexer no aplicativo, num simples rádio, tá, é um risco que se corre. Se você está numa rodovia, 90, 100 km por hora, que você tira a sua atenção e é imprevisto, né? Às vezes vem um animal do acostamento, entra na frente do seu veículo, você não tem aquele tempo para frear e dar tempo, espaço para fazer a frenagem. Então é extremamente perigoso. E como pedestre também é perigoso. Né? Se você não está atento ao que está acontecendo e não está escutando o que está acontecendo. Sim, escutar é importante. Né? O pessoal fica muito com fone de ouvido hoje atravessando, você vai correndo, ou respondendo ou falando de celular mesmo e distraído. Você vê jovens correndo aí nas ruas da cidade, né? Então quer fazer uma atividade física, que é fundamental também, a prevenção de uma série de outras doenças é fundamental. Mas não no trânsito. Vai no espaço apropriado, vai lá na Lagoa do Taquaral, que voltou agora a poder circular lá, vai lá fazer a sua atividade física, que também é fundamental, mas concentrado, né, naquilo que você está fazendo. Então, existem várias ações que podem ser feitas, e eu estou falando coisas que acabam impactando mais na nossa rede de saúde, mas enquanto nós estamos conversando aqui, o pessoal do trânsito está trabalhando. Né? Então, a questão da multa, eles estudam tudo no local que deve ser colocado um radar. Eu também tomo multa, às vezes, por desatenção, por pressa de chegar no local um pouquinho mais rápido, e toda vez que chega uma multa em casa, eu fico triste. Mas eu me culpo. Eu falei, poxa, eu deveria ter acordado 15 minutos antes, ter saído tranquilamente da minha casa. Porque poderia ter acontecido alguma coisa. Poderia ter acontecido algo que não é tão simples como uma multa. Né? Não é tão simples como uma multa, que seria colidir o veículo ou derrubar um motociclista. E um acidente comum que eu tenho visto, até mesmo lá na UER, de pessoas atropeladas no acostamento, né? Que às vezes acontece alguma coisa com o carro e a pessoa tem que sair do carro por algum motivo e vem um caminhão, às vezes, ou mesmo outro carro e atropela a pessoa, e muitas vezes isso é fatal. Isso nós ensinamos muito para os alunos, né? Os alunos do 2º ano, eles têm um curso de suporte básico de vida, né? E está acabando, nós vamos ter agora no dia 20 e 27 de junho, um treinamento lá na Faculdade de Ciências Médicas para leigos. Então fica a dica aí, fique atentos ao site fcm.unicamp.br, hc.unicamp.br, que em breve vão ter informações para leigos. É um curso gratuito de uma tarde de primeiros socorros. Olha que legal. E o que é ensinado nesse curso, quando vê um evento, uma colisão, a primeira coisa que tem que ser pensada é na segurança de todos. Então não é ir lá querer ver se tem vítimas dentro do carro. Tem que alguém desviar o trânsito. Porque se não desvia o trânsito, vai vir outro carro e vai atropelar, vai colidir. Então cuidar da segurança na cena. Né? Por isso que é orientado colocar aquele triângulo, né? Avisar. Mas quando acontece imediato, corre lá atrás e desvia. E os curiosos param. Causa, às vezes, outro acidente, né? Causa outro acidente. Até é interessante que Portugal está fazendo uma campanha muito forte relacionada ao Maio Amarelo, que nós levamos o Maio Amarelo de maneira mais forte agora lá para Portugal, na Ilha da Madeira, que são as pessoas da mídia mesmo, fazendo uma campanha para que, se ver um sinistro, uma colisão, não parar para fotografar. Que é uma falta de respeito com a vítima que lá está, numa situação totalmente fragilizada, né, porque acabou de cair da motocicleta, está lá no chão, sangrando, e sempre tem alguém que passa ali e quer fazer um vídeo, fazer um TikTok naquela hora. Não é momento para isso, pessoal. O pessoal está perdendo a noção, vamos respeitar as pessoas, vamos respeitar o ser humano. A família, né? A família, que às vezes né? não sabe ainda. Isso circula às vezes mais rápido do que o socorro. Né? Que as pessoas vão lá e veem uma pessoa ali agonizando, e ao invés de ajudar essa pessoa, mas não sou médico, não sou nada. Chama então socorro. Não fique ali, né? Chama socorro, 192, 193, pede ajuda a sinalizar para que não venha atropelar uma pessoa que está ali perto. Então, um comportamento mais responsável é extremamente necessário para a gente melhorar o atendimento e que os eventos ocorram também. Doutor Gustavo, falando um pouquinho da gestão pública, né? Na sua opinião, o que mais que os gestores públicos poderiam
fazer para contribuir, para reduzir a quantidade de vítimas no trânsito? Muitas coisas. O Maio Amarelo é uma delas. Sim. O Maio Amarelo não deve ser só no mês de maio. Essas ações têm que ser feitas o ano inteiro. Então, os gestores que estão na área de educação, tentar inserir, existe o próprio observatório, tem material para isso, inserir no ensino fundamental cartilhas e tempo dedicado para cuidados relacionados ao trânsito. Então, fazer atividade lúdica mesmo com criança né? pequena, isso é feito em países desenvolvidos. Esse curso de suporte básico que a gente ensina para os alunos do segundo ano de medicina, e eles vão ensinar os leigos, em países mais desenvolvidos, lá da Europa principalmente, alunos de 10 anos, 12 anos, todos têm isso na grade curricular. É um sonho fazer isso no Brasil. Sim. Todos eles aprendem isso que a gente ensina para o estudante de medicina. Mas é uma criança de 10, 12 anos? Sim. Mas é importante eles saberem como acionar o socorro. Já fica aquilo na cabeça também, e aí né? não envolve só trauma, isso vai para as outras doenças, né? Que a principal causa de óbito no Brasil são as doenças cardiovasculares, né? O indivíduo pode ter um infarto dentro de casa e às vezes tá só com a criança. O avô e o neto, ele precisa saber como se portar numa situação dessa, né? E depois a segunda causa de óbito são as neoplasias, o câncer, né? E o trauma, as causas externas, representa a terceira causa de óbito na população em geral do Brasil. É a terceira, né? Tem dados aí de 35, 40 mil vítimas fatais devido ao trânsito, mas existem outras milhares que têm lesões e ficam com sequelas, às vezes, definitivas. Então, nós temos que trabalhar. Mas os gestores públicos, eles podem atuar na educação, eles podem atuar no setor aí de inteligência, né, da engenharia do trânsito, né, com rodovias boas, vendo a questão aí do deslocamento, né, está agora sendo discutido o trem intercidades, né, que vai diminuir talvez o número de veículos nas rodovias. Sim, durante a pandemia, vai facilitar. Quando a gente ia lá para São Paulo de Campinas, era uma coisa tranquila, você não tinha trânsito, ninguém, né? Você achava que nunca mais o trânsito voltaria. Já acabou. Já. Né? Esse dia que eu fui até São Paulo, eu acho que eu vi muita propaganda, porque eu demorei 1 hora até a Marginal e mais 1 hora da Marginal até onde eu tinha que chegar. Que o trânsito tá uma loucura. O trânsito é uma loucura. E saiu esse fim de semana na mídia aí em Campinas o número de veículos que tem em Campinas, na região metropolitana, 2.500.000, se não me engano. Nossa. E as montadoras com fila para quase um veículo por cabeça. É quase uma por cada pessoa, que tem os menores de idade aí, que são muitos, tem um veículo. Então, o deslocamento é muito grande. Então, os gestores precisam pensar em ações inteligentes de mobilidade. E tem pessoas E acho que melhorar o transporte público, né? Porque melhorando o transporte público, a gente deixa o carro em casa. Meu sonho um dia é sair da onde eu moro, no Cambuí, e vir trabalhar diariamente na Unicamp de metrô. De metrô, meu também. Esse é meu sonho. Vir trabalhar de metrô e meu carro vai ficar na garagem para os finais de semana. Fora, né? Como é na Europa. Quando você vai na Europa, quando você vai nos Estados Unidos, você utiliza o transporte público, tem um custo, obviamente. Lógico. Não existe almoço grátis, né? Tem um custo para isso, né? Mas você se desloca com segurança. E tem muito menos vítimas dessas cidades. Mais populosas, às vezes, até do que Campinas, com certeza, comparado com São Paulo. Né? Então, pensar nisso. E os gestores públicos da área de saúde, né? Para esses eu queria deixar uma mensagem também. Porque até eles, muitas vezes, têm dificuldade de entender que trauma é uma doença. Que trauma mata. E, na maioria das vezes, o setor de urgência e emergência de qualquer hospital não é prioridade para os gestores públicos de saúde. Não é prioridade. O pronto-socorro, que a gente chama, geralmente é aquele cantinho feio que nós vamos acumulando pacientes e macas num ambiente totalmente inadequado para isso. Porque, infelizmente, nos grandes hospitais universitários, além dos casos graves que nós vamos ter que atender, de infarto, de trauma e tal, tem os casos de baixa complexidade. E esses casos de baixa complexidade, muitas vezes estão nesses hospitais grandes. Sim, e a população não entende, né? Porque muitas vezes os hospitais de cidades menores da região não conseguem resolver essas situações de menor complexidade. E tem hospitais que ficam ociosos. E tem estudos recentes, até aqui do HC da Unicamp, que tem uma taxa de ocupação que chega a quase 120%. Sim. Como você pensa 20% a mais de pacientes no seu hospital que tem um número de
de camas bem definidos, eles estão em macas do pronto-socorro. Então, os gestores precisam olhar para isso, propor um sistema de regionalização do sistema de saúde, porque não dá para ser uma coisa federal, porque o financiamento vem do governo federal, é um financiamento tripartite, né? Vem do federal, vem do governo estadual e vem do município, e todos são importantes organizar esse sistema. Então, aqui na nossa região, eu sei que já está sendo bastante discutido isso, a regionalização. Inclusive, o Hospital de Clínicas da Unicamp tem um protagonismo nisso na nossa região. Dou os parabéns aí para a equipe da superintendência, em nome da professora doutora Elaine Ataide, e toda a equipe dela que está se desdobrando para ajudar a organizar. Um trabalho incrível. Um belo trabalho. Eu tenho participado de reuniões lá em São Paulo, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, estou acompanhando isso e tentando ajudar o que tiver ao meu alcance. Mas para Campinas e região, eu fico feliz quando eu leio no jornal da cidade que estão planejando um novo hospital dentro do campus da Unicamp. O campus da Unicamp ele vai ser expandido junto com a prefeitura, com o governo do estado, com o RIDES, que é o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. É algo que já está acontecendo, tanto é que uma comitiva de Campinas foi para Barcelona na semana passada, com os reitores, tanto da Unicamp como da PUC, participando conjuntamente, ou seja, precisa haver parcerias, né? Parcerias que tragam bons resultados para a população. E é muito bom ver as universidades envolvidas nisso. Que as universidades estão envolvidas nos hospitais que tratam essas vítimas graves. Certeza. Então nós precisamos sim organizar um sistema de trauma na nossa região metropolitana de Campinas, né? Vou dar um exemplo, o L ponto para receber as vítimas do trânsito. Praticamente só tem no HC da Unicamp. Né? Cadastrado, só o HC da Unicamp tem. Então todos vêm para cá. Para a nossa equipe, que gosta de atender doentes traumatizados, é fantástico isso. Mas às vezes a gente fica sobrecarregado. Sim. E precisaria fazer uma distribuição com outros hospitais da região. E aí o Estadual de Sumaré também ajuda para alguns casos, embora não tenha lá o L ponto, né, cadastrado adequadamente, foi feito improvisado ali no estacionamento, mas ajuda também para alguns casos. 5% dos casos vão para lá, 95% dos casos de resgate aéreo vem para o HC da Unicamp. Então, nós precisamos organizar o sistema. Aí não são só os gestores da saúde, envolve outras áreas, né? Tivemos a tragédia no Carnaval, lá em Caraguatatuba, né? São Sebastião. São Sebastião, Barra do Saí, que foi uma coisa trágica, mas o sistema se organizou até que rápido para resgatar aquelas vítimas. Não tem a ver com o trânsito, mas tem a ver com causas externas, que é a área que nós atuamos como cirurgiões do trauma, né? E os gestores da saúde, eles precisam ajudar as entidades médicas numa melhor qualificação dos profissionais para urgência e emergência. Eu estudo mais a área de cirurgia do trauma, mas eu digo a emergência como um todo, né? Porque na emergência o ideal é ter um profissional experiente, que tenha visto casos, diferentes situações, complexidade, e não é o que acontece na maioria dos hospitais, tanto públicos como privados, que lá estão os jovens recém-formados, na fase final de residência, até residentes atuando em outros hospitais, que não é o melhor profissional para estar cuidando dessas urgências. Então, os gestores, de maneira geral, e aí entra a importância da universidade, porque nas melhores universidades que estão as boas faculdades de medicina e de enfermagem, nós precisamos qualificar os profissionais e inserir na grade curricular o ensino de urgência e emergência. Eu sou suspeito para dizer, porque aqui na Unicamp, na minha área, desde 1987, o professor Mário Mantovani criou a cirurgia do trauma na grade curricular. Nós temos atividades múltiplas com os alunos, segundo, quarto, sexto ano, então acho que a gente consegue transmitir um bom recado para eles, para aqueles que querem aprender. Sim. Porque tem alguns que não vão trabalhar com isso, mas hoje é quase impossível um médico que se forma não dar plantão no início da carreira. Então, se vai dar plantão, ele precisa estar bem qualificado. Ele precisa conhecer os protocolos, ele precisa cuidar bem dos seus pacientes. Então, acho que são muitas ações que ainda temos que fazer, porque esse conceito do sistema de trauma, que eu uso nas minhas aulas, que é o que mais salva vidas, e eu falo isso frequentemente, que eu aprendi lá no exterior, apesar de estar há 25 anos nessa trajetória, nós avançamos, mas tem muita coisa para ser feita aqui no Brasil, e a região metropolitana de Campinas é um laboratório perfeito para implantar essas ações.
vamos precisar sim de mais leitos hospitalares, principalmente de unidade de terapia intensiva, para aliviar os prontos-socorros nossos que ficam lotados. Né? Mas ficam lotados não é pelo trauma, por causa de outras doenças também, mas geral. Existe um baixo número de leitos hospitalares, principalmente UTI, e a pandemia mostrou isso para a gente. Na pandemia, os hospitais esvaziaram, porque a população deixou de ir até o hospital. E outra coisa que é fundamental, o uso da telesaúde. O uso da telesaúde é uma coisa que pode ajudar muito no acesso da população à saúde. Né? De início as pessoas não acreditavam, agora cada vez mais as pessoas acreditam, depois da pandemia, porque as pessoas não queriam correr o risco de ir até um pronto-socorro, onde poderia ter alguém com Covid. E eu acho que esse foi talvez o único legado que a pandemia deixou de positivo, foi a implementação da telesaúde. E você vê as pessoas quebrando estigmas, né? Ontem uma amiga minha mesmo me ligou de manhã que o filhinho dela estava com uma alergia, mandou uma foto, tudo. Eu falei, eu levaria num pronto-socorro, uma coisa dela. Me ligou depois e falou, eu lembrei que o convênio tem acesso a uma teleconsulta, eu fiz a teleconsulta. Ficou segura e tranquila. Super segura, comprou o remédio, o menino melhorou. Então, assim, coisa que a gente não ouvia falar isso antes, né? A gente chega a resolver aí 80%, 90% dos casos. Não precisou ir no pronto-socorro. Com telesaúde. E para urgência e emergência, até no trauma, né? Tem um monte de estudos lá nos Estados Unidos, na Europa, que mostram que isso consegue organizar o sistema. Né? Hoje nós temos, eu falei de 400, você tem que ter nesses 400 cirurgiões gerais com formação em cirurgia do trauma, que é uma área específica, não é qualquer cirurgião geral. Você tem que ter equipe de ortopedia, que trabalha muito por causa da motocicleta, são lesões de extremidades. Você tem que ter em loco equipe de neurocirurgia, muitos traumatismos crânioencefálicos. Você precisa ter equipe de pediatria, porque crianças, você vai ter a participação do pediatra treinado em urgência e emergência. Aqui tem programa de residência que forma esse profissional. Você precisa ter outras especialidades à distância. O radiologista precisa estar em loco, preferencialmente, que esses casos quase todos vão fazer uma tomografia computadorizada. E quem vai dar esse laudo, vai ver essas imagens, vai ser o radiologista. E aí outros ficam distante, um cirurgião vascular, um oftalmologista, se for um trauma ocular, um cirurgião plástico, um cirurgião bucomaxilo, se for um traumatismo de face, algo que nós temos dificuldades para dar o tratamento aqui na região de Campinas, e os gestores precisam estar muito atentos a isso. Nós precisamos tratar com maneira mais ágil esses indivíduos, né? E outras especialidades médicas que também participam de acordo com as lesões de cada um dos pacientes. Doutor Gustavo, ainda sobre o Maio Amarelo, a gente ainda tem ação programada para Campinas e região durante esses últimos dias aí de maio? Sim, nós estamos no final de maio, né? Gostaria de agradecer nesse momento essa ação que nós estamos fazendo, o fato de estar falando isso com dezenas, não sei, centenas ou milhares de pessoas, isso é uma ação importante, que chega nas pessoas que vão escutar isso no seu cotidiano, sobre o Maio Amarelo e sobre prevenção em trauma. Essa é uma ação importante, mas ainda temos uma série de ações que vão ser realizadas dentro do campus, por exemplo, pequenos simulados de ciclista caindo em frente ali à saída do refeitório universitário, né, o bandejão, que tem muita gente no horário do almoço. Eles vão ver como fazer o cuidado de um ciclista, né, que caiu da bicicleta, como acionar o socorro dentro do campus, que a maioria das pessoas não tem ideia de como chama o socorro. Verdade. Então fala, caiu dentro do campus, liga nesse ramal. Eu vou confessar, eu não sei. O telefone é 3521-6000. Né? Pode ser através de uma ligação até externa, que às vezes no campus estão pessoas que não têm ramal, acesso ao ramal. Ou está com o celular na mão, né? É o celular que hoje vai chamar a maioria dos resgates. Né? Então, 3521-6000, acionamento para eventos dentro do campus, que nós temos uma empresa terceirizada que faz o resgate dessas vítimas dentro do campus. E de outras ações, nós vamos ter um simulado de múltiplas vítimas, que vai ser no dia 30 de junho. Vai ser lá na John Boy do Lope, porque lá que está a maior ocorrência de eventos, perto ali do Hospital da PUC, uma ação integrada da Liga do Trauma aqui da Unicamp, da Liga do Trauma lá da PUC, de ambas faculdades, trabalhando juntas nessa ação, junto com a INDEC, com o SAMU, Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal de Campinas, todos trabalhando juntos nessa causa da prevenção relacionada ao trânsito, e muitas ações nas mídias. Esse mês, diariamente,
jornais de Campinas noticiaram, os finais de semana aí na própria Lagoa do Taquaral, houveram ações de saúde, sempre se destacava também o Maio Amarelo, mas o importante é lembrar a todos que estão escutando, né, aqueles sobreviventes até o final, que já estão há quase 1 hora aí conversando, que não é só no mês de maio que ocorrem os eventos no trânsito. É o ano inteiro. É o ano inteiro e qualquer um de nós pode ser a próxima vítima. Então, doutor Gustavo, gostaria de agradecer a sua presença aqui, toda a sua explicação, acho que foi muito útil para a população. Acho que essa conscientização é o ponto alto, né, da campanha aí, então a gente quer fazer parte disso, a gente está fazendo parte disso. Então eu quero agradecer a presença e espero que em breve a gente possa voltar a conversar aí sobre outras questões do trauma. Agradeço esse espaço, é muito importante, né, para divulgar essas ações e convido a todos para seguirem no Instagram, né, que é uma maneira ágil de difundir a informação atualmente, o @ né, trauma_unicamp, tudo em minúsculo, e também o @Maio Amarelo, que tem informações, múltiplas informações, e qualquer material que tem lá no Maio Amarelo, qualquer escola, clube, empresa pode fazer o download, colocar o seu logotipo e difundir. O movimento Maio Amarelo é da sociedade, é de todos nós e qualquer um pode utilizar sem custo algum, sem necessidade de pedir autorização. Tá certo, obrigada, doutor. Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC, Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC, em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.